Sabe quando tu se encontra? Eu acho que é isso. Eu me encontrei. E ao mesmo tempo que eu me encontrei, eu fui encontrada. Leandro Flores diz em uma de suas frases: o sertão pede socorro e seu grito ecoa esquecido, ignorado pela imensidão da discriminação. Eu digo que até pode ser muito esquecido, mas o que tem de esquecido tem de forte e alegre. Eles nunca foram esquecidos por quem realmente importa. Nunca foram deixados de lado por quem interessa. O que me inspira, eu acho que é a força, alegria, entrega, coragem. Manda quem é forte, mas não de força bruta, de astúcia. Eu acho que é isso. O sertão é dentro da gente. O sertão é o mundo que acompanha o nordestino. O que me inspira é a gente ser nordeste, dentro e fora. Ali é onde está o sertanejo, aqui e agora. É por aqui que eu quero começar a deixar o meu legado. E se for preciso, gastarei a minha vida para isso. Não por escrito, pelo que há de ser vivido. Existe um olhar sobre esse lugar, e são esses pensamentos que o definem. Há um desejo ardente, deixar as marcas de Jesus, onde quer que nossos olhos estejam direcionados a parar e enxergar. Ser suas mãos, ser seus pés, olhar com seus olhos. Sertão, você é amado. E sabe, eu tenho uma certeza. Sertão não é do nada. Sertão é propósito. A paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas, e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos 2 encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz. Um
se assentar sobre o trono do céu. Declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Bendito és, santo és. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Tu vês, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Quando nós falamos uma coisa 3 vezes, significa que isso é perfeito. E quando Isaías chegou diante do Senhor, ele viu que os seres celestes falavam: Santo, Santo, Santo és. E eles adoravam o Senhor sem parar, sem parar, sem parar, porque eles sabiam que aquele Deus era diferente da criação. Ele é santo, santo, santo. Quando você se aproxima do Senhor e você entende que Ele é soberano, que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é perfeito, você só pode dizer santo, 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 santo. Você só consegue declarar que Ele é santo, porque você não tem outras palavras. Sabe por que que aqueles seres declaram santo, santo és? Porque a única coisa que eles têm força para fazer diante do Senhor é dizer que Ele é santo, que Ele é glorificado. Os anciões, eles jogam as coroas diante do Senhor e falam: bendito ao Senhor. O Senhor é rei, o Senhor é grande. Porque não existe outra coisa para dizer diante do Senhor. Ele é santo, Ele é perfeito. Então que nós possamos nos aproximar do Senhor dizendo: santo, 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 com todo o nosso ser, como quem se permite queimar diante do Senhor. Serafim significa estar em chamas, eles queimam diante do Senhor, porque não existe outra coisa que eles possam fazer a não ser simplesmente ser consumidos pela presença do Senhor, ser envolvidos pela presença do Senhor. Então que nós possamos desejar isso, nós possamos desejar dizer santo, santo, como quem é envolvido pela glória de Deus, sem poder dizer outra coisa. Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, Alfa e Ômega. eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
os astros do céu, me chama pelo nome. Diz ao mar, a quem te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileira os astros do céu, me chama pelo nome. Diz ao mar, a quem te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. E o que fazer diante de um Deus tão glorioso? E o que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. E o que fazer diante de um Deus tão glorioso? E o que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. É isso que o Senhor espera da gente. Dê a sua melhor adoração. Adorar, adorar, adorar e orar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir
impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cante esse refrão, porque esse refrão é uma promessa do Senhor para nós. Se tivermos fé, Ele diz que iríamos mover montes, montanhas. Então que você possa ter fé no Senhor e cantar esse refrão com todo o seu coração, ó. Rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, e a cada dia vou viver, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor
te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Se é o teu prazer, louve. Orar, ó Rei dos reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Nós possamos ter o mesmo desejo de Davi no Salmo 27, quando ele fala: uma única coisa eu peço ao Senhor, esse é o meu maior desejo, que eu possa estar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no teu templo. Que nós possamos ter o mesmo desejo de Davi, nós possamos desejar. E depois ele fala: Senhor, ouve a minha súplica. E ele fala que Deus responde ele, e o coração dele ouve Deus dizer: entra, pode entrar, venha, entre. Ele diz: sim, Senhor, eu irei. Então que nós possamos verdadeiramente ter essa consciência, o prazer de estar diante do Senhor. Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias é um desses profetas menores. Logo depois de Daniel, você já chega em Oséias. Como Daniel é um desses profetas ainda com a maior quantidade de capítulos, acredito que vai ser mais fácil você encontrar. Oséias capítulo 6, né? Estou marcando aqui o tempo para não me estender muito. Queria também dizer aos irmãos que essa palavra não é endereçada à vida de ninguém. Todas as vezes que a gente traz uma palavra um pouco mais exortativa, tem quase sempre assim o sentimento de que o pastor está falando para alguém. Mas na verdade essa palavra é para nós, para a igreja do Senhor.
E o tema dessa palavra, eu até postei em alguns grupos aí, alguns grupos da igreja. Ela tem um título de Os Perigos de uma Falsa Conversão. E esse tempo de pandemia, essa janela que é essa quarentena, tem nos feito refletir em algumas coisas. Eu acho que esse é um tempo muito propício para analisarmos nossa conversão. Então, eu queria pedir que você escutasse essa palavra nessa manhã, mas não pense em outra pessoa, a não ser você mesmo. Olhe para você, olhe para a sua vida. Eu olhei muito para a minha vida, tenho olhado para que não recaia no perigo de uma conversão que não é verdadeira. Então, o texto de Oséias, na verdade, eu queria que você lesse do capítulo 5, versículo 15. É o último versículo, porque os irmãos sabem, né? A Bíblia, mais ou menos no ano 1200 e alguma coisa, ela era um livro só, não tinha capítulos e nem versículos. Aproximadamente 1200 e alguma coisa, ela recebeu os capítulos. E só em 1500 e alguma coisa, ela recebeu os versículos. E aí, muito mais por uma questão didática, para facilitar a leitura. E isso é interessante porque o último versículo do capítulo 15, do capítulo 5, deveria ser o primeiro do capítulo 6, porque ele dá a deixa para aquilo que o capítulo 6 vai começar falando. Então o texto diz assim, é 5,15, né? Oséias 5,15. E depois nós prosseguimos na leitura de todo o capítulo 6. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifada. Esse texto é importante que você leia, se detendo um pouco mais, talvez num comentário bíblico, que te faça olhar as realidades da nação de Israel, que te faça entender como estava a nação, qual era o tempo da nação. Oséias é um desses profetas que se levantam com uma palavra dura, uma palavra de exortação. Oséias está falando sobre uma conversão que precisa ser sincera. Oséias está levantando uma palavra dizendo: se você quer fazer alguma coisa para Deus, faz do jeito certo.
Se você quer entregar o seu coração para Deus, pois então entregue do jeito certo, entregue. O que Oséias está dizendo é: o Senhor quer você, mas você quer o Senhor? O que Oséias estava dizendo é: Deus levantou uma nação, Deus quer um povo, mas esse povo quer ser povo dele. O que Oséias está bradando é: Israel, você tem um Deus que te ama, mas você ama o Deus que ama você? Esse é um contexto de forma extremamente rápida, porque Oséias está proferindo uma palavra de juízo. Na verdade, é uma palavra de juízo da parte de Deus para a sua própria terra, para o seu próprio povo. Quem levava o povo para o cativeiro nunca foram os inimigos. Quem levava o povo para o cativeiro sempre era Deus. Deus levantava tempos de paz, mas de tempos em tempos Deus levava seu povo para o cativeiro. E o intuito de Deus com os cativeiros nunca foi de destruir o povo, mas era de reordenar o coração do povo. Era para que o povo compreendesse coisas que muitas vezes apenas o cativeiro, apenas o deserto é capaz de ensinar. Tem coisas, meu irmão, que você não aprenderá em outro lugar, a não ser nos desertos. Mas nos desertos os quais o Senhor te leva a conhecer. Quando Oséias anuncia o irremediável juízo de Deus, quando você lê todo o livro de Oséias, porque na verdade todo o livro de Oséias é uma palavra só, é uma profecia só. Você não vai ler várias profecias, é uma profecia só. Como eu acabei de falar para você, com o passar dos anos, foi que o livro foi mudando para capítulos e versículos, e a gente perdeu um pouco e separou um pouco aquilo que era um todo. Talvez você entenda melhor, mas tem uma expressão muito interessante quando Oséias diz para a nação de Israel: Deus virá contra você como uma traça, como algo que vem de dentro, que te ataca lá dentro, mas também virá contra você como um leão que ataca de frente. O que ele estava dizendo é: o Senhor se levantará, suscitando o seu coração e suscitando as manifestações da sua vida. Deus te confrontará por dentro e Deus também te confrontará por fora. O texto bíblico mostra, quando nós lemos, que esse tempo da nação de Israel era um tempo de uma conversão superficial. Na verdade, não houve tristeza pelo pecado, houve apenas a tristeza pelas consequências do pecado. Israel queria se livrar dos castigos, mas Israel não estava disposto a abandonar seus erros. Um dos reformadores da igreja diz que um arrependimento que lamenta apenas as consequências do pecado, em vez de chorar pelo pecado, é completamente superficial. Arrependimento que chora apenas pelas consequências do pecado e não chora pelo pecado é um arrependimento absolutamente superficial. O que nós vamos tratar nessa manhã é acerca dessa falsa conversão que estava acontecendo no meio da nação e que Deus brada. Por que essa palavra é tão importante? Porque, irmãos, com toda a sinceridade do meu coração pastoral, essa pandemia revelou que muitas conversões eram conversões superficiais. Eram conversões onde as pessoas estavam apenas chorando as consequências dos seus pecados, mas não estavam dispostas a abrir mão deles. Então, quais são os sinais e os perigos de uma falsa conversão? Nós temos logo no começo do capítulo 6, versículos 1, 2 e até o versículo 3, um cenário que nos deixam algumas pistas. Mas o primeiro perigo que eu queria apontar para você é o que está inserido no contexto. O primeiro perigo que estava acontecendo sobre a nação de Israel e que acontece em nossos dias é um arrependimento superficial.
arrependimento superficial. Sei que você não trouxe caneta e alguns não têm o hábito de escrever ou de anotar, mas eu gostaria que você, nessa manhã, fizesse um exercício junto comigo. Se você não tem caneta, repita para você mesmo: arrependimento superficial, como o primeiro ponto dessa observação. O propósito de Deus na disciplina do seu povo nunca foi a destruição, sempre foi a restauração. Deus, quando põe o seu povo à prova, nunca teve o intuito de desaprovar o povo, porque desaprovados nós já éramos. As provações que o Senhor nos impõe sempre tem o intuito da aprovação. Deus nos prova para nos aprovar, e por isso que as provações que o Senhor nos impõe nunca serão além das nossas forças, porque o Senhor quer que nós possamos escapar, o Senhor quer que nós possamos fluir através das provações e assim crescer. Então a provação ou a disciplina que o Senhor nos impõe é para que seja manifestada o nosso arrependimento através da nossa fé. Esses são os dois elementos da conversão. Pastor, quais são os dois elementos presentes em uma conversão? Sempre serão dois. O primeiro, arrependimento, e o segundo, fé. Quando você se depara com qualquer conversão, o coração precisa estar cheio, em primeiro lugar, de arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento da culpa. Eu errei, eu sou o culpado, eu fiz, eu ultrajei, eu violei, eu estou em desacordo com a palavra. Então a primeira coisa que a conversão desperta em nós é o arrependimento e o reconhecimento da culpa. A culpa não é dos outros, a culpa é minha. A cruz era minha, o condenado seria eu cometi tal agravo, eu estava em desacordo. O elemento fundamental nesse processo de conversão, talvez o primeiro que desperta, é o arrependimento. Sem arrependimento não há conversão. O princípio do perdão não é o princípio de se pedir perdão, mas é o princípio do arrependimento. Não adianta você pedir perdão se não se arrepende. Não adianta clamar por perdão se não existe arrependimento em seu coração. O arrependimento, então, é o reconhecimento da culpa. E a fé? A fé é aquilo que nos faz caminhar na direção do Senhor, nos faz depositar a nossa confiança nele. É a fé. O arrependimento me diz: você não presta, você errou, mas a fé me diz: há um que me perdoa, há um que cuida de mim, então eu vou rumar para ele. Então, por que o arrependimento de Israel, declarado por Oséias, eu destaco como superficial? Porque o texto diz isso. Versículo 1 é quando o povo quer se livrar das consequências do pecado, mas não do pecado. Versículo 1 diz: vinde, primeiro do capítulo 6, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Os judeus estavam preocupados apenas em ser curados e não em ser purificados. Eles queriam felicidade, mas não estavam dispostos a abraçar a santidade. Eles queriam uma mudança circunstancial, mas não estavam dispostos a uma mudança de caráter. As consequências do pecado minam as minhas expectativas de transformação. É quando o que me assusta é aquilo que o pecado trouxe de punição pela minha vida, mas não causa em mim a rejeição ao pecado. Uma conversão genuína, você precisa ter em mente
que as consequências do pecado, elas perdem o efeito a partir do momento em que você confessa a soberania e o prazer de Cristo em sua vida. Por mais que você vá se desenvolver, ou por mais que você tenha que enfrentar as consequências do seu pecado, já há algo que o pecado perdeu em efeito, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas quando você entrega a sua vida, quando você se converte genuinamente ao Senhor, a condenação que era sua de morte, o Senhor chega para você e diz: o pecado mata, mas eu dou vida, e vida em abundância. Então a consequência do pecado é minimizada. E agora o grande argumento, ou aquilo que o Senhor nos confronta, é para que abandonemos o pecado. Uma das segundas características desse arrependimento superficial é o desejo de querer respostas imediatas e não um aprofundamento da experiência com Deus. Muitos querem apenas a solução de seus problemas. Muitos querem apenas um pozinho mágico. Muitos que entram pelas portas da igreja estão esperando uma oração milagrosa que cure a vida e eu viva purificado e que eu possa viver daqui para frente curado, mas de qualquer jeito. Veja no versículo 2: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Israel acreditava que o tratamento divino funcionaria rapidamente. Queriam o livramento imediato, apostavam na cura instantânea, buscavam uma solução sem reflexão. Porém, Deus não se contenta apenas com os sinais externos. Ele não se agrada de palavras bonitas e corações impenitentes. Ele quer uma verdadeira transformação no íntimo, e o íntimo só se transforma baseado num processo. As mudanças de dentro não chegam lá dentro do nada, são um processo. Eu comentei um dia desse, não sei se foi com a Camila ou foi com o Arthur, de que eu já fui alguém muito imediatista. Já fui, mudei muito nessa área. Se alguém dissesse assim: pastor, eu vou te dar tal coisa dia tal, eu ficava desesperado. Eu já cheguei a não comprar algumas coisas por causa do prazo de entrega. Eu já deixei de comprar coisas assim que estavam num preço excelente, porque a pessoa prometia entregar com 10 dias. Eu disse: você é doido, eu quero levar agora. Nós muitas vezes queremos a mesma coisa. Nós estamos nesse relacionamento com Deus visando o imediatismo. A gente chega na presença do Senhor e a gente não quer passar pelos processos de Deus. Por isso muitos não permanecem, porque à medida em que vão recebendo do favor divino e vão se sentindo melhores, eles não querem Deus, eles querem apenas se sentir melhores. Quando uma pessoa diz assim para mim: pastor, eu fui na igreja à procura de paz, isso já me assusta. Pastor, eu vim para a igreja porque eu precisava de um alívio na minha vida. Pastor, eu vim para a igreja porque eu estava sofrendo. Beleza, mas o que você quer? Você quer só o alívio da sua dor? O que você vai fazer depois que a dor for aliviada? O que você vai fazer depois que Deus colocar paz no seu coração? Você vai permanecer com Ele ou você vai embora com aquilo que você recebeu? Israel estava buscando esse imediatismo das coisas. Ora, se Deus me der, eu vou embora, está resolvido o meu problema. No versículo 3, uma outra característica e última característica desse relacionamento, desse arrependimento muito superficial. No versículo 3, então conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Queridos, uma das marcas, ou dessas manifestações do perigo de um arrependimento superficial está na busca pelo conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus que busca apenas as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Uma pessoa recentemente chegou para mim e disse: pastor, eu casei e eu queria as bênçãos de Deus no meu casamento. Eu disse: meu irmão, é um pacote fechado. Se você quiser as bênçãos de Deus, vai ter que ter o Deus das bênçãos na sua vida, porque só as bênçãos de Deus não é te garantia de que você vá muito longe no seu casamento. Tem muita gente que quer receber as bênçãos de Deus. Pastor, ora por mim, dá as bênçãos de Deus sobre o meu casamento, mas não estão dispostos a servir ou a permanecer diante do Deus das bênçãos. Nesse período da história de Israel, havia um culto idólatra na nação, que era o culto a Baal, mais conhecido como o padroeiro da prosperidade. Então eles não estavam interessados em Deus, eles não queriam Deus em suas colheitas, eles queriam a prosperidade e não o conhecimento de Deus. Essa volta para Deus é apenas uma barganha. Barganhamos com Deus. Às vezes a gente nem se percebe e está barganhando com Deus. Ah, se o Senhor fizer isso por mim, farei tal coisa pelo Senhor. Ah, se o Senhor abençoar as minhas colheitas, eu te serei fiel. A gente entra num rito religioso. A gente começa a prestar culto a Deus como se estivéssemos prestando cultos a deuses pagãos que exigem de você uma contrapartida. O conhecimento de Deus precisa ir além do conhecimento do que Deus apenas tem para te dar. Você precisa amar a Deus não por aquilo que Deus pode te dar. Você precisa amar a Deus pelo que Deus é, porque nem sempre Ele vai te dar o que você quer. Nem sempre você vai receber o que você quer. Muitos estão adorando a Deus como adoram a Baal. Muitos ainda vêm para a igreja como adoravam os santos, ou como se relacionavam com a religiosidade que foi construída no decorrer da sua vida. Nós somos um país religioso. O Brasil é um país religioso. Limoeiro é uma cidade religiosa. Limoeiro tem um cunho católico muito forte. A maioria dos moradores dessa cidade são oriundos do catolicismo. Aliás, quem nasce, já nasce católico, como uma religião oficial no Brasil. Então, por isso os apelos que a igreja evangélica faz, não apenas para uma mudança de religião, mas para uma mudança de mentalidade. Mas ainda compreendemos a relação com Deus como uma relação religiosa. A gente viveu a vida inteira religiosa. Tem uma cidade, aliás, eu já ouvi, não sei os nomes e também não vou entrar no mérito, de algumas pessoas que aqui em Limoeiro, ou é em Tabuleiro, não sei, tinha como se uma peregrinação. Então todo ano aquela pessoa ia para aquela peregrinação, aquela pessoa ia mostrar para aquele santo ou manifestar a sua religiosidade, como se dissesse assim: olha, eu fiz esse esforço, eu mereço tal coisa, olha, faz porque eu fiz. Eu conheço pessoas da minha família que já caminharam a pé até Canidé, saíram de Fortaleza a pé até Canidé. Eu conheço gente que tirou trechos de 50, 100 quilômetros de joelhos até Canidé,
para pagar algo que recebeu. Mas onde é que Deus está barganhando com você? Onde é que Deus vai exigir que você faça a Ele, porque Ele está fazendo com você, ou melhor, onde é que você vai barganhar com Deus fazendo alguma coisa, para que Ele te faça alguma coisa? Queridos, a nossa relação com Deus não é uma relação baseada na meritocracia, porque se for baseada no mérito, a gente está ferrado. Não há mérito em nós. Nossa natureza é má, é caída. O que há de bom em nós que vai tocar Deus a ponto de dizer assim: oh, coisa boa que você fez isso por mim, então eu vou fazer para você. O Senhor não quer esse tipo de sacrifício, e está descrito aqui no texto de Oséias: sacrifícios não quero. Israel tinha abandonado o culto a Deus para viver como o culto a Baal. A religião era tudo o que eles desejavam. Eles queriam uma boa colheita, mas não queriam a Deus. Quanta gente já entrou nessa igreja e disse assim: pastor, hoje eu vim para o culto, eu assisti o culto, eu terei uma semana de paz. Eu digo: e a vida de paz? Você não quer, não? Você não quer uma vida inteira com o Senhor, não? A vida inteira com o Senhor, irmãos, e é por isso que Ele é Deus tão criterioso. Ele diz assim, que a paz que Ele tem para nos dar é diferente da paz que o mundo dá. A paz que Deus dá excede o entendimento humano. Vai além daquilo que você possa imaginar. A paz de Deus é paz no meio das aflições, é tudo desabando, mas a sua vida é em paz, porque você sabe exatamente o que está acontecendo com você. A sua vida está sendo guiada pelo Senhor. Não tema o pavor noturno. Sabe por quê? Porque o Senhor é com você. Onde Ele está, a paz. Se Ele está com você, a paz do Senhor está presente. A primeira característica, ou primeiro perigo que enfrentamos nesse tempo de pandemia e que ficou muito evidente, é um arrependimento superficial. Muitos se arrependeram superficialmente. Naquele momento se arrependeram. Você sabe, quando alguém chega muito aflito, aquilo que você pedir Ele vai fazer. Mas depois que passa o efeito daquela dor, vem uma nova reflexão. Muitos que chegaram aqui na igreja tão aflitos com seu casamento, aceitaram tudo, aceitaram fazer o MMI, fizeram o SCC, vieram para semanas de oração, aí alcançaram a sua bênção. Agora que alcançaram a bênção, a conversa é outra. Porque agora já não se identificam mais plenamente arrependidos. É um arrependimento momentâneo. E é por isso que o início o final do capítulo 5, vamos ler novamente, para eu passar para o próximo ponto. Eu ia falar sobre 4 pontos, mas só vai dar para falar sobre 2 pontos. Então eu vou falar por mais um e a gente encerra. Num outro momento a gente traz uma outra palavra. O versículo 15 do capítulo 5 diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Estando eles angustiados. É por isso que tem muitos que só conseguem viver uma vida com o Senhor se for debaixo da peia. Tem gente que tem que levar uma pisa todo dia, porque no dia que não apanha, você não tem noção muitas vezes de
de coisas e situações que a gente fala como um alerta para a vida de muitos. Recentemente, conversando com uma pessoa, não é aqui da igreja, né, para os irmãos não ficarem aí tentando adivinhar quem é. Essa pessoa estava totalmente caída, irmãos, lá largada mesmo assim, vivendo uma perdição absoluta. Aí aceitou Jesus, estava numa prensa tão grande, mas estava numa angústia tão grande, aí entregou sua vida para Jesus. E você sabe como é, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele veio, e como Jesus cumpre a sua palavra, ele dá alívio, ele derrama alívio. Mas para muitos o versículo acaba aí. Para muitos a vida acaba aí. Eu recebi o que eu vim buscar. Eu vim buscar o alívio veio, vou-me embora. Mas o versículo diz que nós devemos tomar sobre nós o jugo e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Veja que a primeira parte desse versículo fala sobre alívio. A segunda parte desse versículo fala sobre descanso. Então, alívio e descanso são duas coisas totalmente diferentes. Quem aqui já empurrou um carro para ele pegar? Quem aqui já teve um Fusca e o Fusca não pegava e você precisou empurrar o Fusca até ele pegar? Alguns pegam ligeiro, mas outros você tem que ir lá no fim da rua e depois empurrar de ré e depois levar de novo até pegar. Quem já empurrou sabe, eu já empurrei, eu sei do que eu estou falando. Então você empurra o carro, até o carro pegar, meu irmão, aquilo dá uma dor nas pernas. Quando você para, as pernas ficam assim, ó, tremendo, sozinha, você não sabe o que é não, eu sei o que é aquilo. Quando o Fusca pega, dá alívio, mas descanso mesmo, só uns 2 dias depois, quando tudo para de doer. A gente confunde alívio com descanso. Ei, irmãos, Deus tem descanso para a sua vida, não apenas alívio. Deus tem descanso, Ele tem um lugar de descanso preparado para a sua vida. E a palavra de Deus ainda vai mais longe. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na glória. O nosso descanso é quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Aqui viveremos e experimentaremos alívio. As nossas lutas parecem cíclicas. Passamos por ciclos, lutamos hoje, superamos essa batalha. Isso não significa que nunca mais teremos problemas. Encontraremos problemas lá na frente novamente. O Senhor, nós clamamos ao Senhor e o Senhor diz: vou te dar alívio de novo. Se prepare, eu estou preparando para a sua vida descanso. Uma das grandes consequências é esse arrependimento superficial. Eu clamo a você hoje, se converta de verdade. Se converta de verdade. Não se converta da boca para fora. Se converta de verdade. Comece a esperar do Senhor muito mais do que você tem vivido nessa terra. A Bíblia diz que se esperamos de Deus, se esperamos em Deus e receber de Deus só o que receberemos nessa terra, a Bíblia diz, somos os maiores miseráveis da história, porque aqui tudo é muito limitado, mas nós experimentaremos um descanso eterno no Senhor Jesus. Descanso eterno. Eu brincando com a Sirlene ontem disse: eu não tenho medo de morrer. É diferente de dizer: eu não quero morrer. Quem é que quer morrer que está aqui dentro? Se tiver, venha segunda-feira bater um papo aqui com a Sirlene. Você está depressivo. Porque morrer ninguém quer. A gente quer viver. Mas passaremos e experimentaremos. O desafio da minha vida é que não haja medo quando eu morrer. Não é? Eu não quero ter medo. Porque eu preciso compreender que quando fechar os meus olhos aqui, eu verei o meu Senhor de verdade.
eu o verei como Ele é de verdade. Então não pode haver medo. Então é preciso, para que isso possa acontecer, um arrependimento genuíno em nossa vida. A igreja do Senhor, sirva ao Senhor de verdade, se converta de verdade, converta a sua vida por inteiro. Você pode fazer a sua reflexão do jeito como você quiser. Você pode ouvir o que eu estou te dizendo e avaliar do jeito como você quiser avaliar. Faça a sua reflexão. É você que conhece. Eu não conheço você. O que eu posso te alertar é: a nossa vida precisa de uma conversão verdadeira. A nossa vida precisa passar por isso, porque tudo que é apenas exterior é muito vazio de significado. Mas aquilo que acontece lá dentro no coração. Jesus não pede para você apenas levantar a mão. A Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não quer ficar do lado de fora, Ele quer entrar. E aí quando Ele entra, deixa de ser superficial, deixa de ser aparente. Ele entrou, quando Ele entrou, Ele foi lá para dentro. Ele está dentro e vivendo internamente. E aí de dentro para fora as coisas acontecerão na sua vida. Amém? Vocês estão me entendendo? Ninguém está chateado? Glória a Deus. Eu tinha muito medo dos irmãos acharem e dizerem assim: rapaz, o pastor está dizendo que eu não me converti de verdade. Quem é ele para dizer isso? Porque esse é o grande debate, irmãos, da teologia moderna. A teologia moderna entre arminianos e calvinistas, há um debate muito claro. Há uma conversão verdadeira ou não foi verdadeira a conversão? Quem somos nós para estabelecermos quem se converteu de verdade ou não? Tem um que conhece, tem um que sabe, tem um que sonda os corações. Eu luto e como pastor prego para que a sua conversão se consolide, para que a cada dia você ame mais o Senhor, a ponto de desejá-lo e amá-lo mais do que todas as outras coisas. O segundo perigo e último perigo é um amor inconstante. O perigo de uma conversão que não é genuína, primeiro, é você viver um arrependimento superficial. E o segundo, é você viver um amor inconstante. Versículos 5 e 6 do capítulo 6. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passam. Essas duas figuras, elas parecem deixar a frase muito bonita, mas na verdade, de bonita, ela só tem o desenho. Ela é uma palavra dura. O Senhor está dizendo: o que eu vou fazer com você? Porque a tua bondade, os teus atos de bondade, é como aquelas nuvens da manhã cedinho. Você já amanheceu muito cedo e viu aquele céu cheio de nuvens, o ambiente vai esfriando, mas o sol rapidamente vai saindo e as nuvens vão sumindo. E antes das 9 horas é aquele céu azul de brigadeiro, aquele céu que traz um sol para cada um. Não tem uma sombrinha para você se meter embaixo. O Senhor está dizendo: o teu amor é como aquela nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. Acorde de madrugada e se você tiver a percepção, se você tiver a sensibilidade de olhar algumas plantas, elas terão como se fosse uma águazinha sobre suas folhas, principalmente se você tiver regado à noite. Se você regar uma planta à noite, olhe de madrugada, aquelas bolinhas de água, o nome daquela bolinha ou daquelas bolinhas é orvalho. É uma água que é gerada pelo ambiente frio da noite, mas assim que o ambiente esquenta, ela desaparece. O que Jesus está dizendo para Judá é: o teu amor para comigo é desse jeito. Amanhece bem, mas quando esquenta, desaparece. Deus colocou o dedo na ferida e trouxe luz à real condição da nação de Israel. Além de arrependimento falso,
além de um arrependimento que não era verdadeiro, era superficial, Deus estava dizendo: o teu amor por mim não passa da epiderme, dessa camada mais superficial da pele. O teu amor é epidérmico, ele é aqui muito em cima. É instável, é vacilante. Não havia sinceridade em conhecer o Senhor e nem constância em amá-lo. Eu não sei quem foi que... foi o pastor Jeter, lá de Fortaleza. Na sexta-feira faleceu o apóstolo Paulo Tércio. O apóstolo Paulo Tércio foi o fundador da igreja Novidade de Vida, lá em São Paulo. Ele tinha uma doença autoimune grave e contraiu Covid. E essa combinação foi muito fatal. Ele veio a falecer. E aí o pastor Jeter colocou assim: perdi um amigo e uma inspiração. Ponto. Deus é bom o tempo todo. O meu amor por Deus não é revelado só quando Ele me dá as coisas. É tão bom quando Ele diz sim para nós, mas Ele também é bom quando Ele diz não, não vou te dar. Não havia sinceridade no conhecimento do Senhor, nem constância em amá-lo. Eu já vi muita gente passar a congregar nessa igreja depois do ECC. Porque uma das marcas do encontro de casais nessa igreja é o zelo pelas coisas. Tem muita gente que acha que não deveria ser assim, mas eu acho que é assim que o Senhor quer de nós. Deus quer que a gente faça com zelo, faça com esmero. Porque eu acho que o Senhor não quer que a gente faça nada para Ele de qualquer jeito. Eu acho que Ele quer o melhor. Se ele quer o melhor nas coisas, Ele quer o melhor em mim também, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Ele quer o melhor em mim. Ele quer que a minha vida seja uma constância, irmãos. Mais importante do que a velocidade é a constância. Não adianta você iniciar uma vida cristã correndo desesperadamente, loucamente, mas não ter a constância de continuar caminhando até o fim. A Bíblia não diz que, aliás, o apóstolo Paulo, que era um homem de uma visão diferente de outros escritores, alguns escritores da Bíblia eram pescadores, outros eram homens da terra, pastores de ovelhas, mas Paulo não tinha essa ligação com a terra. Paulo era um cara da cidade, Paulo era um habitante de Roma, Paulo era um cosmopolita. Então Paulo, quando vai citar exemplos, Paulo não vai citar exemplo de lavrador. Paulo diz assim: a vida cristã é como um atleta que corre em um estádio. O importante de um atleta que corre é completar a sua carreira. Nós muitas vezes achamos que o Senhor Ele se impressiona com a efervescência. Chegue para um casal que fez o ECC e no encerramento do ECC dê um abraço nele e diga assim para ele: e aí? E ele vai dizer assim: eu vou ser grato para você a vida inteira. O ano que vem contem comigo. Eu serei o primeiro. A maioria nunca nem aparece. Sabe por quê? Porque entre aquela frase e o próximo ECC tem 365 dias. E o tempo é crucial. Por quê? Porque ele correu muito depressa. E se esqueceu que tem que permanecer correndo até o final da carreira. Não adianta correr bem os primeiros 2 quilômetros, 3 quilômetros. Assista uma corrida de maratona
e veja como é que o locutor ou o narrador daquele esporte, daquela transmissão, vai se referir àquele atleta que sempre pula na frente nos primeiros quilômetros. Quando dá o disparo para começar a maratona, sempre tem alguns atletas que, saem feito uma flecha, e você diz, meu Deus, os outros não irão alcançar. Mas, meu irmão, é 42 quilômetros. Olha o jeito que aqueles quenianos correm. Do jeito que eles começaram, é do jeito que eles terminam. Na mesma empolgação, no mesmo ritmo, mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo de respiração, correndo juntos, olhando para frente, sabendo que aquele que correu no pique, ele diz assim, eu conheço esse negócio, aquele cara não vai aguentar desse jeito. A nossa vida cristã, e é isso que o Senhor expõe a Israel, o teu amor é sem constância. Você é inconstante, suas palavras são bonitas, mas o seu desempenho não corresponde. Externamente tudo parece perfeito, porém Deus sondou o coração do seu povo e viu que não era sincero e não fazia sentido. Por isso as palavras do capítulo 6 são tão duras. E aí, aliás, já começa do jeito como termina o capítulo 5. Você imagina como vai ser o 6. E o 5 termina dizendo assim: estando eles angustiados, cedo me buscarão. O Senhor está dizendo mais ou menos assim: muitos só me buscam quando estão angustiados.